Fala galera, beleza? Semana passada eu postei no meu Instagram um comercial que eu fiz pra JBL. Se você ainda não me segue lá, o meu Instagram é @vinivcfreitas. Segue lá. E hoje eu vou estar fazendo um breakdown, explicando todas as etapas do processo de criação, edição, a produção. Mas antes disso eu vou soltar aqui pra vocês assistirem. Quando eu tive a ideia de ser um roqueiro que usa o fone no seu dia a dia, logo eu pensei nesse meu brother, o Arthur, que faria muito bem um personagem. Ele topou 100%. A partir de então eu já coloquei o roteiro no papel, já comecei a pensar nas locações, nos melhores horários. E daí a gente marcou o dia de gravação e graças a Deus a gente conseguiu terminar tudo no mesmo dia. As locações foram duas: a estação de metrô, que é de onde ele vai para a rotina dele, e a casa dele, que é onde ele toca guitarra, desparecendo a cabeça, e também acorda lá, obviamente. Pra mim a parte mais divertida de todo o processo é a gravação, que é onde a gente só aplica tudo aquilo que a gente já quebrou a cabeça construindo, e ainda fazer com amigos torna tudo melhor ainda e o clima fica mais leve. Uma coisa que eu sempre faço para decidir os melhores horários é jogar a locação no Google Maps. E aí ele me mostra a bússola, que através dela eu consigo saber de qual lado o sol se põe e de qual lado ele nasce. Aí é só decidir o que vai ser melhor. Quando a gente pensa em filmar com a luz do sol, o ideal é que a gente filme contra a luz, com o sol atrás do nosso assunto, da pessoa que a gente esteja filmando, etc. No meu caso, o ideal para mim seria fazer pela manhã, que ele estaria na posição certinha, mas metade das cenas foram gravadas internamente, com luz controlada. Agora falando de montagem, uma coisa que traz muita dinamicidade na sua história é filmar a mesma ação de vários ângulos diferentes. E isso também nos traz para dentro da história, porque quando a gente tá ali presente no local, é muito fácil ter uma percepção das coisas que estão ali, como elas estão dispostas, de ter uma percepção do local. Mas diferente disso, na câmera, não funciona da mesma maneira. A pessoa que tá olhando, ela não consegue saber exatamente como as coisas estão dispostas. E esse é o nosso trabalho, de trazer o espectador para dentro da história. O ideal é sempre ter uma perspectiva de 90 graus do seu primeiro take. Aqui nessa cena, eu gravei ele de costas andando e logo depois eu fiz ele de perfil, ou seja, eu faço um take daqui e ando 90 graus pro lado e filmo ele de perfil. Nessa outra cena eu fiz 180 graus, eu filmei ele de frente e filmei ele depois de costas. Mas eu só pude filmar ele de frente e de costas porque a minha fonte de luz vinha de cima e de onde eu decidisse filmar eu ia ter uma iluminação reversa. Agora falando de lentes, a lógica que eu uso para escolher é simples. Cada lente tem a sua ótica e a sua peculiaridade, mas em regra, lentes mais abertas possuem distorção nas bordas. Então você deve evitar filmar com lentes mais abertas perto das coisas, principalmente rostos, porque elas foram feitas para nos trazer perspectivas abertas e não fechadas. Então quando eu penso em filmar algo mais de perto, filmar um rosto, eu penso em pelo menos 50 milímetros. Quando eu penso em filmar ângulos mais abertos, tem a lente que abranja o que for necessário para você. Nesse comercial eu usei a 50mm para os takes mais fechados e também usei minha 28mm para os ângulos mais abertos. E em um take específico eu usei a 18mm. Mas nesse look que eu queria criar eu pensei que fosse mais legal usar ângulos mais fechados. O comercial inteiro eu gravei em 24 fps, que é a velocidade normal que vemos as coisas acontecerem. E eu acredito que também com isso eu trago a pessoa que está assistindo para perto da história. E ela também tem um pouco da experiência de estar no lugar. E a principal vantagem de eu ter filmado em 24 fps é que eu pude fazer tudo em 4K. Porque a minha câmera A6300 ela faz 4K até 30 fps, então posso escolher entre 30 ou 24. Primeiro aqui a gente começa com B-roll, né? São cenas complementares, cenas que você pega pra complementar a ação principal, né? Que é o nosso roqueiro indo pra sua rotina, da historinha. Que eu peguei um trecho ali perto do metrô, né? O poste, céu. Aqui também, um pouquinho de árvore, céu. Daqui já começa a história. O celular dele tocando, né? Ele deitado ali. Aqui a gente basicamente tem uma luz, um backlight, né? Que é uma luz que vem
contra o que você tá filmando. Então aqui no quarto dele a gente tem uma janela que não tá mostrando, mas tem uma grande janela aqui. Eu abri tudo porque o sol tava numa posição favorável e ao mesmo tempo eu complementei isso aqui com o meu LED, né? Eu coloquei o LED no mesmo balanço de branco do sol, né? Pra não parecer que são duas luzes diferentes conflitando. Então aqui a gente tem uma coisa só vindo de lá, né? Você percebe aqui que as sombras estão desse lado aqui, né? Toca, ele vai pra mochila aqui da mesma maneira. Eu tenho o LED aqui embaixo, né? Fazendo essa luz lateral aqui, você pode ver aqui na perna dele. Aqui, como o intuito é sempre a gente ter uma luz reversa, eu joguei o LED para o lado da esquerda aqui, né? Para fazer a luz reversa aqui na mesa, né? Se eu deixasse ele na mesma posição, eu estaria filmando no lado da luz. Eu estaria perdendo profundidade e não é isso que a gente quer. A gente sempre quer construir profundidade. Então eu botei o LED para esse lado aqui, que você pode perceber aqui na calça dele. A sombra que é formada aqui no fone, né? Que o LED está vindo de lá para cá. Aqui a gente tem uma cena dele andando de perfil, né? Eu filmei com o Steadicam, que é o meu estabilizador. Como eu disse pra vocês, que eu olhei no Google Maps, o sol vem lá de trás. A gente vê que também é um dia nublado, um pouco nublado. E dias nublados contribuem muito pra filmagem. Se eu pudesse, todas as minhas filmagens seriam em dias nublados, porque são os melhores. A luz vem difusa, né? Por conta das nuvens. E ela tá vindo de lá, a gente vê aqui, né? O sol fazendo sombra aqui nele. Aqui já era um pouquinho mais tarde, então o sol não vem exatamente da lateral, ele estava um pouco mais de cima, mas de qualquer jeito a gente conseguiu criar profundidade. Aqui ele botando o fone, eu filmei ele de costas também com o Steadicam, né? Só que aqui eu filmei com a 50mm, né? Porque eu queria pegar um take mais fechado dele colocando fone, eu não queria um negócio mais aberto, eu queria enfatizar que ele tava colocando fone, então eu usei a 50mm para isso. Nesse take aqui, que é um pouquinho mais aberto, eu filmei com a 28mm, né? Que ainda assim a gente tem uma certa profundidade de campo. Aqui tem mais B-roll, né? Ali da parte do metrô pra gente complementar a nossa montagem. Aí aqui é a continuação dele andando, só que de costas. Esse take aqui eu também fiz com a 50mm, só que eu fiz um pouquinho mais de trás. Aqui é a continuação daquele meu take lateral. Aqui a gente já fez dentro do metrô, né? Mas na parte externa, mas ainda assim tá dentro, então a gente não tem um sol batendo diretamente nele, é uma luz indireta, né, que chama. E a gente consegue criar muita profundidade e tem essa luz difusa. E ele botando o fone aqui, né, eu filmei com a 50mm. Aqui nesse outro take é a mesma coisa, eu filmei com a 50mm de perto, ele mexendo ali no celular, escolhendo a música que ele ouvir. Aqui eu fiz uma animação, né, da linhazinha vindo, enfatizando que ele tem microfone próprio, fone, filmei com 50mm, ainda nessa mesma área do metrô. Nessa outra cena eu filmei ele de costas com 50mm, né? Daí aqui eu tenho mais B-roll, né? Eu sempre gosto de colocar B-roll nas transições de cena, para o espectador ter a percepção de que o ambiente já não é mais o mesmo. Ele sabe que aqui é outro local. Eu tô introduzindo o local que é o metrô, né? Filmando as luzes, filmando uma parte do ambiente dele. Daí aqui eu tenho uma cena dele andando de costas. A minha luz, ela tá vindo de cima, o que contribui muito. Então, como eu já tinha falado pra vocês que eu fiz os 180 graus, ela tá vindo aqui de cima, ó. Tá vendo? Ela preenche o ambiente como um todo, não é uma luz separada que filma só um lado. Ela filma tudo, mas ao mesmo tempo a gente não perde contraste. Essa que é a grande vantagem da gente ter uma fonte de luz que vem de cima. Principalmente como a gente tem várias luzes, são todas tubulares, que querendo ou não fica um pouco difusa. E no take de frente eu fiz questão de filmar um pouquinho mais de baixo, como vocês podem ver, enfatizando o lado da sombra e o lado da luz. Daí aqui a gente vai para nossa parte, que é ele tocando guitarra em casa, né? A gente já teve o time-lapse, né, bem aqui, mostrando que passou o dia, né, passou a rotina dele. Daí todas essas cenas aqui eu filmei na mão, não usei nenhum tipo de estabilização, enfatizando o que eu falei pra vocês anteriormente de introduzir a ambientação. Eu joguei a câmera de baixo pra cima, né, criando uma transição assim, uma transição natural, né, sem nada de efeitos na edição. A iluminação dessa cena eu fiz com 3 fontes de luz. Eu fiz com um LED tubular aqui embaixo, né, azul. Fiz também com essa fita de LED no vermelho, que ela dá esse contraste, o vermelho e o azul, pra não ficar tão escuro o ambiente, pra eu
ter um certo contraste e a pessoa que tá assistindo ter uma percepção agradável do que tá rolando, eu botei o meu ring light apontado pro teto, né? Que ela cria uma luz de preenchimento. Não é a luz principal que ilumina, é uma luz de preenchimento. Ou seja, ela vai preencher sombras onde precisa ser preenchido, para não ficar tão escuro, né? Aqui eu fiz uma coisa diferenciada. Eu quis simular uma lente anamórfica, né? Que é uma lente que tem mais distorção nas bordas, né? Eu usei minha 1855 e usei no 18mm, que é o mais amplo que eu consigo abranger. Ela já tem uma certa distorção, mas na edição eu coloquei mais distorção ainda. E aí eu fiz um take deu vindo de trás, aí ó, pra frente, né? Que andando mesmo com a câmera na mão, 100%. E aí a próxima cena ele tira o fone, né? O curioso é que a gente não fez o take dele tirando o fone, a gente fez apenas o take dele colocando o fone. Então na edição eu inverti esse take, então ele colocando vira ele tirando. Da mesma maneira a gente também não fez ele tirando a guitarra, a gente fez ele só colocando a guitarra, eu também inverti esse take. E aqui inclusive você consegue ver o meu tripé do ring light, né, fazendo o preenchimento. A gente tem vários elementos aqui, inclusive esse saco de box é o meu primeiro plano, né, que é onde eu crio profundidade, eu tenho ele um pouquinho mais focado aqui na frente, então eu sei que não é uma imagem chapada, o Arthur tá numa distância certa da parede, um pouco mais pra frente tem um saco de box, então a gente cria essas camadas, né? Daí aqui ele volta com um fade in, que é pra mostrar ele acordando, talvez abrindo o olho, o celular tocando aqui novamente, e é um loop infinito, é um loop do nosso dia. Ele começou acordando e o dia terminou ele tocando guitarra e novamente ele tá acordando, então é uma sequência infinita, é um loop, né? A música é um aspecto essencial em um comercial, e o quanto antes você encontrar ela, melhor vai ser para sua produção e até para o planejamento. Mas nesse caso eu não consegui encontrar a música exatamente que eu queria até o dia da gravação. Mas eu sabia exatamente qual era a vibe que eu queria e qual a dinâmica que ela tinha que ter. Então tenha sempre pelo menos isso. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado desse breakdown. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!